Paulo, então, cara, como que foi essa trajetória? Como que você começou nesse mercado, né? E da onde que veio? Você me disse previamente que seu pai, né, iniciou no mercado, que você já veio na área de vendas, né? Mas como que foi isso? Como que foi essa entrada, esse começo ali? Como que era naquela época? Uma curiosidade todo mundo tem. Como que funcionava o mercado naquela época? Como que foi isso aí, Paulo? Na verdade, vou aproveitar que o pessoal ainda está acordado para a gente voltar um pouquinho na nostalgia, né? Bom, eu tenho 72 anos de idade, tenho 62 de mercado, por quê, né? Na verdade, até 64, né, Sandra? Eu nasci em 51 e eu sempre fui empreendedor, né? Eu, com 7 anos, eu já fabricava pipa em casa e no bairro que eu morava, no Ipiranga, tinha uma indústria de linhas, né? Eu comprava a linha com 7 anos, fabricava pipa e vendia a linha com pipa já pronto. Na feira. Então, eu já, aos 8 anos, eu tinha uma banca na feira, eu era garoto, o fiscal da prefeitura me deixava fazer isso, né? Então, eu já era empreendedor, já vendia pipa na feira, com linha e tal. Deixa eu te perguntar, Paulo, o seu pai, ele já tinha, sempre foi comerciante também? Então, o meu pai, ele, lá atrás, no começo dele, ele trabalhava nas indústrias Matarazzo, né? Ele vendia bolacha. Conhece? Ali onde tem o Parque da Água Branca, hoje tudo ali era tudo indústrias Matarazzo. E aí ele veio para o segmento de acessórios, de autopeça, para vender tampinha de pneu, né, com chave. Porque nessa geração dos anos 60, a molecada tinha o vício de murchar pneu. Você, né? fala, na minha região isso aí chama capsilone. Capsilone. Capsilone? Que legal. Então meu pai vendia uma aí. tampinha que você punha no pneu e virava a chavinha e não tinha como tirar para murchar o pneu, né? Entendeu? E o meu pai começou assim, vendendo tampinha em borracheiro, loja de autopeça e tal. E até que ele vendeu num posto de gasolina lá no Tucuruvi, né? Na Avenida Guarapiranga, na Avenida Guapira, tinha um posto de gasolina de um homem chamado Djalma de Oliveira, né? Esse homem foi o primeiro importador de palhetas. Ele importava as palhetas, que as palhetas eram um rodinho grande, que você cortava ela na medida do carro. Isso já naquela época? Isso em 60. É só o refil que trocava? É porque os carros eram todos importados, né? Não era bem um refil, era um rodinho, onde você cortava a medida, né? 16 polegadas, 17 polegadas. Né? Aí o Djalma de Oliveira montou uma indústria de palhetas depois, chamada Djalma de Oliveira, chamou o meu pai para trabalhar e o meu pai foi ser representante dele atendendo o mercado de autopeças. Depois de muitos anos, o meu pai se adoeceu, tal, se retirou da Djalma e recebeu um convite da Dina. Né? Caramba! Aí meu pai foi trabalhar na Dina. Só que eu antecipei um pouquinho a história da Dina um pouquinho mais para frente. Mas, enfim, eu com os meus 9 anos de idade, meu pai tinha um Jeep Willys, né, 51, Caramba. E eu sou o caçula de 4 irmãos. Né? E o meu pai fez com que cada filho saísse para vender. Naquela época ele vendia tampa de bateria e estopa. Aí uma estopa chamada estopa muito boa. E a tampa de bateria, o que vinha a ser uma tampa de bateria? Era uma tampa de baquelite, onde os Fuscas tinham a bateria lá atrás e o banco tinha mola, pegava e dava curto. Então a gente vendia uma caixa, onde você punha a bateria dentro, punha a tampa com a cinta fechava e punha o banco em cima. Não tinha mais perigo de curto. E assim na Kombi. Nessa época não tinha muita variedade de acessórios. Não existia acessório. Porque até os carros eram limitados também, eram poucos carros no mercado. Né? Sim, sim. Isso foi nos anos 60, onde a indústria começou, né? A Vemag, no Ipiranga, a Willys, e assim outras, a própria Volkswagen, né? Entendeu? Aí foi onde começou. E eu trabalhei com tampa de bateria e estopa dos meus 9 aos 12 anos, né? Então é assim, meu pai punha os 4 filhos no Jeep, meu irmão mais velho, falecido agora há pouco tempo, o Zé, ele dirigia o Jeep e meu pai deixava um filho em cada bairro, né? E a gente ia fazendo na praça. O que era a praça? Eram postos de gasolina, oficinas mecânicas e algumas autopeças, né? Eram muito poucas. Quase né? não tinha também quase na época, né? Quase não tinha. E assim eu trabalhei durante esse período todo vendendo tampa de bateria e estopa, né? Aí, aos 12 anos, meu pai foi atender um cliente na Lise Vasconcelos, ele era um italiano, que ele já estava com vontade de ir embora do Brasil, tudo.
e ele tinha uma loja de autopeças, chamava-se Autopeças Aladim, na rua Dr. Neto de Araújo. Quando ele não tinha a peça, ele esfregava a lâmpada e Aí aparecia o Paulo, saía saía quase o Paulo com a palheta pronta, a capa de bateria. Passei até a capa desse corte. Cara, eu esqueci, cara. Eu ia trazer para vocês, eu não sei nem se ia dar para projetar. Eu tenho em casa aqueles binoclinhos, né? Entendeu? Que é dessa época da loja. Eu tenho 2 fotos desse binoclinho, que é muito legal, né? Tá meu pai, meus 2 irmãos e eu. Eu era garoto, né? Tinha 12 anos. E aí eu não entendia nada de autopeça, né? Então o cara chegava lá com uma peça, eu pegava a peça na mão e ia no estoque procurar uma igual. Entendeu? Não tinha nem... Não sabia o que era um carburador, uma vela. Não sabia nada, né? E nesse período eu fiquei com a loja. Aí a gente começou a aparecer os acessórios, né? As grades de DKV, as calotas de aero-íris. Esses eram os carros da época, né? Nós estamos falando de 61, já 62, entendeu? Qual que era o top da época, assim, Paulo? De carro? O que a galera mais... Era o Cinca, né, na época. O cara que fechava, o cara que chegava e parava a balada nessa época. Era a Aero-Íris e o Cinca Chambord, né? O Bel Air também era... O Bel Air também Sim, era... a linha da Cinca, né? Tinha vários modelos. Tinha o Chambord, o Bel Air, entendeu? Apesar que o Bel Air acho que é até 59, O Bel Air era importado, né? Nossa, coisa linda o Bel Air. Eu já mexi em Cinca Chambord já, cara. Já? Legal. Era mecânica de Opala, não era original, mas o carro lata assim bonito, carro muito bonito. Aí eu fiquei na loja com meu pai, tomando conta da loja. Meu pai continuou como representante na rua. E eu e o meu irmão, que também faleceu há uns 2 anos atrás, o Paulo Rubens, nós 2 tomávamos conta da loja e a minha mãe ajudava, né? Entendeu? A loja era tocada pela mãe e os 2 filhos, né? Isso foi dos meus 12 aos meus 14 anos. Aí o meu pai, naquela época, mudou a loja para a Avenida Nazaré e aí em São Paulo tinha um prefeito que ele, me fugiu o nome dele, quando parava um carro num lugar proibido, ele murchava os pneus. Ele não autuava o carro, ele murchava os pneus. Me fugiu o nome dele. E aí meu pai foi se cansando da loja, acabou fechando a loja. Entendeu? O cara ia lá murchar os pneus. Aí brincadeira. Tá de sacanagem, bom, né? A sacanagem, se a sacanagem na época era só essa aí, né? Hoje piorou um pouco. Hoje era melhor murchar o pneu do que 7 pontos na carteira e mais alguma coisa. Mas enfim, dos 12 aos 14 anos eu trabalhei na loja, né? Como instalador. Aí começaram a surgir os acessórios, né? Aquela dentadura de baiano para pôr no Fusca atrás, porta-treco de bambu, as polainas, estribo, bate-pé, protetor de para-choque, entendeu? Sistema de som já tinha alguma coisa? Não, tinha um radinho chamado Rovel. Foi um dos primeiros rádios no mercado, né? Não era nem tocar fita, ainda, era só né? rádio, Só rádio. Ainda válvula, ligava de manhã para usar à tarde. Para até esquentar. Você faria... O botão de ligar nele era do volume, atrás do volume, assim, que você tinha, dava um estalinho, aí ligava a estação e já vi isso aí. Já. Você vê que no próprio no Rovel, ele vinha com uma máscara que ele tinha 2 frisos, assim, né? Que era para dar o acabamento no painel do Fusca, que tinha um friso. Legal. Tinha um friso que vinha no porta-luva. E ele era menorzinho que um DIN, né? Porque o Fusca é menor que um DIN. Sim, era um pequeno. Aí depois começaram a vir outras marcas, Blackman. E era mono esses rádios, tinha um canal. Tinha... Eu não vou lembrar agora, não, tinha 25 e 43 ondas, uma coisa assim. Era bem... E era sonho de muita gente, hein? Devia ser na época das ondas curtas, né? Sim. Porque FM, praticamente... Apesar que FM acabou de completar 100 anos no Brasil, né? As rádios Mas FMs. o que funcionava mesmo era o AM, né? Entendeu? Sim. Mas depois apareceu o FM, sim. Aí começaram a surgir... Aí depois, mais pra frente, veio o TKR, Cara Preta, né? Aí começaram a aparecer as coisas, aí veio a Tojo, começaram a vir outras marcas. Mas isso já lá nos anos 80, quase 70. Você chegou a comercializar o TKR, ou Paulo? Sim. Na loja do meu pai tinha TKR. Tinha TKR, sim. Legal. Acho que eu pulei um pouquinho aí os anos aí. Paulo, nós já somos um pouco antigos, mas vamos perguntar pros meninos se eles sabem o que é AM e FM. Pô, aí você tá, né? Quem você tá falando pra quem é isso daqui? Vocês 2, claro. Cara, poxa vida. Porra, Nilton. Tem até hoje AM e FM. Não, mas eu quero saber o que significa. AM? AM e FM. Qual é?
Eles falam assim, né, Paulo? Você acha os... Eu sei que a AM ondas médias e frequências moduladas. Frequência modulada e... Fala aí, técnico. Ele falou, frequência modulada e amplitude modulada. Mas é engraçado que os rádios ainda vêm com AM hoje. Isso aqui é só no Brasil que não tem AM? Praticamente sim. É? Praticamente o único dos países que ainda existe AM ainda é no Brasil. Mas não funciona nada, nem a Globo funciona. Né? Raramente lá fora tem. Ainda tem umas radiozinhas que ainda transmite na AM. Às vezes eu fico lá. Não, tem bastante, mas assim, nós ainda estamos juro, no finalzinho ali da cadeia que usa AM. Acho que tem mais gospel clandestino. Tem umas rádios piratas. Você está escutando não sei o que, daqui a pouco entra o pastor, né? Bem normal. Você atravessa a cidade do interior aí nas rodovias, é muito normal isso. Mas conta aí, segue aí a linha do tempo. Eu fiquei na loja até os 14 anos como instalador, né? Colocando a mão na massa mesmo. Era uma outra época, né? Era rosca soberba, parafuso de rosca soberba, né? O rebite pop veio muitos anos depois, entendeu? Então você colocava uma polaina num Fusca, era aquele parafuso de cabeça chata, e você punha a arruela e a porca por dentro do paralampo, entendeu? Era uma outra pegada, né? Você equipava um carro de manhã, tinha que deixar teu irmão equipar o da tarde, porque você estava com a mão cheia de bolha, né? Tudo na chave de fenda, na chave de boa. E aquelas chavinhas, não tinha e a as galera ferramentas hoje, né, Paulo? Ruim. Tem parafusadeira, tem isso. Não, fio você cortava como? No dente, né? Não tem jeito. Quando a Truff lançou as antenas e tal, no Fusca você tinha a coluna, vinha um gabarito, que você punha um carbono, né? Punha o gabarito, riscava o gabarito, aí pegava uma broquinha e fazia todo na coluna. Isso quando não escapava a furadeira, aquela chanfrada no carro. Fazia aquele risco. Mas era a época que a própria Volkswagen lançou o Fusca Pé de Boi, né? Então aí onde vendia acessório. Porque o carro não tinha acessório, entendeu? Então o carro vinha pelado. Né? Nessa época aí, nem o cinto de segurança ele era... Imagina, nem... Não era obrigatório. Era obrigatório. Doideira, né, cara? Criança andava no banco da frente mas e não morria. Eu peguei um pouco da época de não andar com cinto de segurança. Meu pai não andava, não. Meu pai não anda até hoje. Mas nos anos 90, comecinho ali, ainda tinha. A galera não gostava muito de cinto de segurança. Porque tinha uma resistência. Não era lei ainda, eu acho, nesse ano aí, né? Eu sou tão viciado que às vezes... Depois, Sou tão viciado no cinto que às vezes sento no sofá para ver televisão. E faz assim. Não, é sério. Mais ou menos que normal, né?